Boa noite a Diego, boa noite Jaqueline, boa noite a todos que estão chegando. A 37ª live da Revista de História, que hoje vai receber as professoras da Universidade Federal, do Recôncavo Baiano, para falar de redes fotoclubistas no século XX. Boa noite, Priscila, tudo bom? Boa noite, Júlio. Tudo bom? E você? Tudo certo, tudo direitinho. Vamos esperar, deixa eu ajeitar aqui porque eu mudei a posição aqui. Vamos esperar uns 5 minutos, né, para o pessoal entrar. Sim, Daí a tá gente certo. começa o nosso bate-papo. Boa Ok. noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Essa é a 37ª live da Revista de História. E hoje a gente recebe a Priscila Mirás, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que vai falar das redes de fotoclubes no século XX, Brasil e México. Olha aí o Chico, colega de conselho editorial, de comissão editorial da revista. O Chico foi o primeiro entrevistado, foi da live número 1. E o ano que vem volta para falar dos 100 anos da semana de 22. Dia 22, sim, eu vi essa live também. Aliás, é um prazer estar aqui nesse programa tão bonito que você tem feito aí já há tanto tempo. Nossa, 37ª já. É um prazer, gente. 27. É inacreditável. Quando o Chico e eu resolvemos fazer, acho que foi maio, começo de maio do ano passado, era uma coisa assim, vamos aproveitar a pandemia, né, e fazer alguma divulgação da revista, só que a pandemia foi prosseguindo, as lives continuaram, e agora elas vão ficar, eu acho que elas vão ficar. O que a gente espera é Sim, que sim. fique a pandemia, né? Isso é um material que fica guardado, né, e que é muito importante também, uma memória que vocês vão ter aí, né, de uma produção tão bonita que vocês fizeram, né, num momento tão difícil, né, que vocês conseguiram aí esse engajamento de público para a revista num momento tão difícil, né, então isso é muito importante. Foi bem legal, sim, e teve um impacto que foi importante no número de acessos e downloads dos artigos da revista. E isso, daí tem lá as contas Uhum, do Cielo, tal, enfim. Mas sobretudo é muito gostoso, né? Muito agradável manter esse bate-papo com um público que não é só o público acadêmico, né? Essa é a ideia. exatamente. Então legal, e super obrigado. Depois eu vou agradecer formalmente, mas super obrigado por ter topado participar. Vai ser Eu que agradeço. uma conversa bacana. E sabe que sem querer acabou ficando um ciclo. Eu convidei várias pessoas e fui agendando agora, né? Eu já tinha agendado agosto, né? Com você coligou Uhum. lá atrás, mas daí eu fui agendar setembro, outubro, novembro, dezembro, e acabou ficando uma sequência de latino-americanistas. Ah, que Porque, ótimo. porque agora em setembro, no começo de setembro, o entrevistado vai ser o Ágio, né? Alberto Ágio, da Unesp Franca, Uhum. para a gente marcar o aniversário do golpe no Chile. Sim. E o Ágio vai falar do período Allende, e daí a segunda entrevista de setembro vai ser com o Zé Luiz Bered, que deve ter sido seu Sim, professor lá em Assis, né? sim, foi E meu professor. o Zé vai falar de América Latina e Espanha. Então Ah, que legal. vamos engatar aí, casualmente, uma sequência de América Latina. Mas vai ser bacana, vai ser bacana. E pois é, e a gente sem querer também, né? A gente marcou essa data pensando no tempo que a gente tinha e no fim coincidiu de hoje ser o dia do historiador e do fotógrafo no mesmo dia, É né? do fotógrafo também? Também, Olha também. só que bacana. Porque eu vi também que é do ciclista, isso não tem nada a ver conosco, e é também o Dia Mundial do Orangotango. O difícil seria achar alguém para falar da história dos orangotangos. Dos Então, orangotangos. Aí a gente já conseguiu duas coincidências, né? tá A bom, gente já né? tá bem já. Já tá bom. O Chico está dizendo aqui que isso é bairrismo latino-americanista, é só uma coincidência. Bom, são 6h05, vamos começar oficialmente Ok. agora. Boa noite a todos que chegaram, enquanto o Priscila e eu batemos papo.
a essa 37ª live da Revista de História. Hoje, com o prazer de receber a Priscila Mirás, que é professora na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e a Priscila propôs como título para essa entrevista Redes Fotoclubistas no século XX, Brasil e México. E a gente vai falar um pouco de fotografia. Ela acabou de me dizer, eu já sabia que era dia do historiador, mas eu não sabia que era dia do fotógrafo. Então, ela acabou de contar que é dia do fotógrafo, a gente vai misturar as duas coisas. Infelizmente, é também dia do ciclista e do orangotango, mas não falamos de ciclistas e de orangotangos. A Priscila Mirás é formada em História pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Assis. É mestre em História, também pela Unesp Assis, com uma dissertação sobre Otávio Paz. Doutor em História, sempre pela Unesp Assis, trabalhando justamente um tema ligado ao que vai ser discutido hoje nessa entrevista. A Priscila é professora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, coordenadora do projeto Ahora Podemos el Mapa al Revés, que explora leituras da produção artística na América Latina. Ela publicou diversos capítulos de livro e artigos em periódicos científicos e é autora do livro De uma Máscara a Outra, Questões sobre a Identidade em O Labirinto da Solidão, de Otávio Paz, que saiu pela Baluarte em 2012. Priscila, agora oficialmente eu te agradeço muito por ter topado vir aqui conversar conosco, participar desse ciclo de entrevistas da revista. E eu queria começar essa conversa já te perguntando sobre o que na verdade é o centro, né, do teu trabalho, da tua trajetória acadêmica. Como é pesquisar com fotoclubes sobre fotoclubes? Como que essa pesquisa, como que esse estudo se coloca num cenário mais amplo da historiografia, como isso dialoga com os estudos sobre história da fotografia? Então, para situar também um pouco todo mundo, eu inclusive, nessa discussão sobre pesquisa com fotoclubes. E seja bem-vindo e muito obrigado. Bom, Júlio, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você nessa conversa hoje, participando então da 37ª live, né, da Revista de História da USP. No dia do historiador e do fotógrafo, então, falando um pouquinho sobre esse tema que foi o tema do meu doutorado, né? Como você acabou de dizer aí, né, no mestrado, eu pesquisei México, eu pesquisei ensaio no México, principalmente o Otávio Paz, né, pesquisando o Labirinto da Solidão, e sempre lá no Unesp de Assis, participando dos grupos lá da Unesp de Assis, o Beto, né, o Carlos Alberto Barbosa, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. Ele já tinha feito exatamente essa mesma caminhada também, trabalhou com literatura no mestrado, depois ele foi para fotografia. Então, esse intercâmbio entre literatura e fotografia sempre foi muito presente ali nessa minha trajetória durante a pós-graduação. E ali, enquanto eu estava ainda terminando o trabalho sobre Otávio Paz, eu entrei em contato com a série de fotografias que o Manuel Álvares Bravo fez do Otávio Paz. E foi assim que eu entrei nesse mundo da fotografia mexicana, eu fiquei apaixonada e por aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre fotografia moderna, século XX, né? E aí, coincidentemente, também nesse mesmo período, meu companheiro me deu de presente de aniversário a publicação, né, a republicação da fotografia moderna no Brasil, da Heloíse Costa e do Renato Silva. E aí eu comecei a entender um pouquinho o que eram esses fotoclubes e o que tinha sido a fotografia moderna no Brasil. E aí eu entendi que a fotografia moderna brasileira, ela necessariamente, para falar dela, você tem que falar sobre o fotoclube, né? Bom, e aí devagar eu fui entendendo, né, um pouco o que é essa estrutura de um fotoclube, né, o fotoclube enquanto uma instituição, né, e aí eu entrei em contato com uma outra produção, além da própria fotografia, né, o fotoclube ele produz muito documento, e aí eu encontrei os boletins que os fotoclubes produziram, e foi aí que eu decidi que a minha pesquisa
em fotografia ela ia se encaminhar por aí. Bom, e por que tudo isso, né? Bom, essa produção dentro dos fotoclubes, ela é extremamente ramificada. Então, né, quando eu te propus o título, né, de redes fotoclubísticas, acho que essa é a principal característica dos fotoclubes, é essa vinculação em rede. Tá. Então, aí eu comecei a entender que muito da história da fotografia, por exemplo, quando você vai falar sobre as relações entre fotografia e arte já no final do século XIX, né? Você vai falar sobre pictorialismo, e pictorialismo também vai se dar dentro da estrutura do fotoclube, né? No caso das fotografias modernas, no caso específico do Brasil, ela vai acontecer dentro do fotoclube. Então, eu entendi que era uma parte do estudo sobre a fotografia, né? E que a gente ainda, em 2010, 2012, principalmente, quando eu começo mais profundamente a fazer essa pesquisa, a gente tinha ainda pouca coisa sendo explorada nesse campo do fotoclubismo, né? E aí que eu decido, então, entrar mesmo, pensar a fotografia a partir dessa estrutura do fotoclube. De uma maneira bem geral, são agremiações de pessoas, de amadores da fotografia, então ele tem essa característica, não são profissionais da fotografia, mesmo que a gente veja depois um trânsito muito forte entre amadores e profissionais, profissionais que começam dentro dos fotoclubes, né? E o intuito desse grupo de pessoas é falar sobre fotografia, é produzir fotografia. Então, o que me interessou muito nesse espaço foi justamente essa construção, essa criação, tanto da fotografia, quanto de um discurso sobre a fotografia e de espaços de circulação para a fotografia. Tá. Maravilha. É interessante, né? Porque à primeira vista, quando a gente ouve falar em fotoclube sem saber do que se trata, você imagina mais ou menos o oposto do que você falou, quer dizer, a coisa do profissional, a coisa de uma organização muito voltada, muito focada para o trabalho direto de fotografar e não esse espaço de diálogo e tal. Mas um espaço de diálogo que inclui questões que são gerais da fotografia. Você falou de uma reorientação da estética pictórica e uma reorientação que está relacionada também a uma percepção do moderno. Isso você vê nas fotografias desses clubes e nas discussões? Há uma discussão conceitual lá dentro? Existe uma discussão conceitual, e é uma discussão conceitual que vai se ampliar. Por exemplo, no caso, eu tentei fazer essa discussão no espaço latino-americano, mas é uma discussão conceitual que está acontecendo em relação a todos os lugares onde existe um fotoclube. Então, do final do século XIX até metade do século XX, a gente vai ter fotoclubes nas grandes capitais do mundo inteiro, né? E a gente fica sabendo dessas notícias, fotoclubes que estão abertos na Índia, no Japão, em Cuba. Olha, Dependendo da maneira como essa rede ela estava já muito fortalecida no Fotoclube Bandeirante, eles recebiam os boletins e as notícias, cartas, falando sobre essas produções em vários lugares do mundo. Então, quando você vai acessar a documentação de um fotoclube, quando ela está bem organizada, bem guardada, como é o caso do Bandeirante, você tem contato com toda essa documentação, né? Então, você tem uma noção de como tá sendo feita essa discussão, tanto quando você encontra as próprias fotografias, você vê as imagens, quanto quando você lê textos que são traduzidos pelos fotoclubistas e publicados no boletim, mas também, né, fazia parte, era uma das questões da organização desses fotoclubes do século XX, era ter criado eles criaram um sistema de avaliação de concursos de é, fotografia, né, que aconteciam tanto mensalmente, né, dentro do próprio clube, entre eles existia uma competição se você era sênior, se você era júnior, dependendo de você ter entrado ou não, né?
quanto depois com os salões de fotografia, que eram espaços muito maiores, né? E que recebiam fotografias que eram dos próprios fotoclubistas, mas de outros fotoclubes que enviavam fotografias para participar daqueles salões. Então, nesse Ah, processo, você tem toda essa construção discursiva, né, teórica sobre a fotografia que vai acontecer nesses artigos, mas também na publicação dessas discussões de avaliação das fotografias que iam para os concursos. Então, que ali bacana. você tem um material É. riquíssimo para buscar justamente a criação da imagem. Você falou do Foto Cine Clube Bandeirante, né? Bandeirantes, né? Ou Isso, Bandeirante. bandeirante. Fala um pouco dele, conta a história dele, que, pelo que me parece, foi um marco aqui no Brasil, pelo menos, desse movimento fotoclubista, né? Exatamente. Na verdade, ele foi um grande marco para o Brasil e ele foi um modelo, né, de fotoclube para o país inteiro e para países da América Latina também, né, para outros espaços. Assim, ele foi um fotoclube que soube criar um processo ele criou um processo de institucionalização muito sólido, né. E aí essa é uma das questões que eu busco também trabalhar na tese, porque, bom, a primeira coisa que chama muita atenção na rede fotoclubista é essa que eu acabei de dizer, né, esse intercâmbio entre imagem e discurso sobre imagem, mas num fotoclube com o porte do Bandeirante, ele começa em 1939, né, o primeiro boletim vai ser publicado em 46 e ele existe até hoje. Né? Olha, Então, ele teve alguns espaços, algumas lacunas, né, de não funcionamento, por questões, por exemplo, né, enchente na sede, né, falta de recursos para manter a publicação teve um intervalo também, né, no período que eu estudei. Eu fiz o estudo do primeiro boletim, né, de 39, quando o Fotoclube ele começa, até 59, foi esse período que eu cobri, eu fiz esse levantamento. E é um período extremamente importante, porque é justamente o período em que ele se consolida em São Paulo, no Brasil, e também em relação à fotoclubia no resto do mundo, entrando para confederações e federações de fotografia. E essa outra rede, né, de que ele participa é justamente uma rede bastante política, né, de relação entre os membros do fotoclube, os seus associados, que circulavam também por espaços institucionais relacionados à política, né, então a prefeitura, governo do estado, e dessa forma eles estabelecem também uma forma de troca de favores ali. Então a gente vê, por exemplo, uma proximidade bastante grande entre a política mesmo do Armando Salles de Oliveira, né, e a relação com os departamentos também, o DEIP, o DIP, né, e quando a gente encontra, por exemplo, eles conseguem, para fazer o primeiro salão já de fotografia do Bandeirante, já vai acontecer numa sala cedida, num espaço cedido pela prefeitura, um espaço difícil de você conseguir, né, na Galeria Prestes Maia. olha, Então aí você importantíssimo. vê, aí você procurando na documentação, lendo as memórias também das pessoas dessa época, Benedito Junqueira Duarte é uma figura importantíssima nesse momento, né, ele vai estar desde da formação do Bandeirante, vai ser sócio fundador, ele vai estar trabalhando na prefeitura nesse momento, então ele é o cara que nessa hora está fazendo essas articulações, né? E aí, por exemplo, quando começam a abrir os SESCs também, os parques infantis e toda essa política de Estado também, a gente vê que os primeiros que vão lá, que têm exclusividade para fazer essas fotografias, são os bandeirantes. É. Né? Então, eles vão lá, eles fazem essa imagem de propaganda também para o Estado e conseguem esses espaços de divulgação dessa fotografia. Então, essa articulação também é muito interessante de ter. O próprio nome do fotoclube, ele não é aleatório, ele está se vinculando diretamente com o Claro. discurso bandeirista, né, todo o texto que a gente encontra, né, a maneira como eles se referem a eles mesmos, né, a família bandeirante, a marcha da fotografia. Então, uma parte importante do trabalho foi justamente
analisar esse discurso que é criado por eles mesmos, né? Que vão colocar eles nesse Claro, lugar dos bandeirantes da fotografia, sim, sim. né? Aqueles que vão Desbravadores. elevar, sim, eles são os desbravadores da fotografia brasileira, os que vão elevar a fotografia brasileira, né, a um patamar mundial. Também é uma característica. E você falou do Fotoclube Bandeirante como um modelo dentro e fora do Brasil e das redes de contato, das conexões latino-americanas. Num determinado momento ocorre uma exposição latino-americana de fotografia. Quando que é e ela articula apenas os fotoclubes ou ela envolve também trabalhos de profissionais? Pois é, essa daí foi a grande questão do trabalho. Enquanto eu estava nesse encantamento com a fonte, né, eu estava lá com aquele monte de boletim que me levava para milhares de lugares e me abria todas essas possibilidades. Eu já tinha feito um levantamento, né, de como trabalhar uma conexão com esses outros espaços também na América Latina, né? A gente encontra, até aquele momento, a exploração desses caminhos ainda era muito restrita, né? Em 2012 teve a publicação de um trabalho muito bonito da Ângela Magalhães e da Nádia Peregrino sobre o Fotoclube Fluminense, né, de fotografia, Sociedade Fluminense de Fotografia no Rio de Janeiro, e ali elas já exploraram uma dessas ligações do Brasil Cone Sul, né? Elas fizeram um trabalho que já explorou um pouco mais a relação com a Argentina, principalmente pela publicação de uma revista, né? Que era coordenada pelo Alejandro Del Conte. Hum. E, fora isso, eu não encontrei mais muita coisa. Então, a minha ideia era tentar explorar o máximo que eu conseguisse disso, né? Mas, ao mesmo tempo que esta fonte ela é muito diversa, né? Ela também é muito interrupta, ela é muito intermitente, né? Então, aí eu comecei a ver como é que eu conseguiria acessar essa primeira exposição latino-americana de fotografia, né? Porque até então eu nunca tinha escutado falar, os pesquisadores de fotografia também só tinham essa referência encontrada no Bandeirante, mas quando você tenta procurar pessoas vinculadas a ela, né, você não era muito difícil encontrar, muita gente já tinha desistido disso. E eu estava quase para desistir disso quando eu encontrei um livro sobre a Ruth Lechuga, que foi a fundadora do La Ventana, que foi um grupo de fotografia que entrou em contato, que foi muito citado no boletim do Bandeirante, escreveu um manifesto em defesa da fotografia subjetiva, que foi publicado na íntegra no Bandeirante, né? Do mesmo jeito que o La Carpeta de los Días também, da Argentina, também foi publicado no Bandeirante. E aí eu vi que num momento crucial para a fotografia, para a mudança estética do Bandeirante, quando ele já vem abandonando a estética pictorialista, né? Mas ele ainda não adotou exatamente, ele ainda não sabe como nomear essa fotografia nova, né? Ele começa a se apegar muito no que está sendo, no que chega de outros fotoclubes e que tragam alguma novidade para a estética fotográfica que tem a ver com aquilo que eles também já estão produzindo, mas que ainda não nomearam. Então, na América Latina, os dois fotoclubes citados, dois clubes fotográficos, na verdade, citados, foram a Carpeta de los Dias e o La Ventana. E quem começa o La Ventana é a Ruth Lechuga. Eu começo a procurar sobre a Ruth Lechuga e consigo encontrar um livro sobre ela, sobre a vida dela, escrito Um pelo só? José. Um só? Um Um? só, Um um é, só, não é modo de um dizer. só. Não é modo de dizer. E até, se tiver algum dos meus colegas assistindo aí, eles vão lembrar disso, Fábio, Igor. A gente fazia pesquisa junto na biblioteca e a gente procurando em bases de dados, e eles riam muito de mim, porque eu estava procurando um fotoclube chamado La Ventana, então só me aparecia coisa de arquitetura, e uma mulher que o sobrenome é Lechuga, então só me apareciam coisas de hortifruti, então não tinha nada a ver. Então foi meio desesperador. Até que quando eu encontro o livro do José Antônio Rodrigues, eu escrevo para ele. E aí foi quem me abriu todas as portas para dar continuidade para essa pesquisa, né?
José Antônio Rodrigues foi um pesquisador mexicano da fotografia. Ele é fundamental para o estudo da fotografia mexicana latino-americana e que, infelizmente, faleceu em março deste ano. Né? Um dos pesquisadores mais generosos que eu conheci. Todo o material que eu consegui sobre Ruth Lechuga, sobre a primeira exposição, sobre o Fotoclube Mexicano, eu consegui tudo no arquivo pessoal dele, né? Eram materiais muito dispersos, né? Aí eu entendi que o interesse pelo Fotoclube no México também era muito pouco, assim como era naquele momento aqui no Brasil, isso depois muda um pouco, né? E aí, quando eu falei que eu estava pesquisando isso, ele, que bom, eu queria mesmo encontrar, né, alguém interessado nisso. E aí ele me colocou em contato com a Fototeca de Pachuca, que tinha o único folheto, né, um volante que foi publicado, né, confirmando o que aconteceu na Galeria de Belas Artes da Cidade do México, a primeira exposição latino-americana de fotografia, e ali a gente tinha a lista dos fotoclubes que tinham participado. Então, o Fotoclube Bandeirante no Brasil, o grupo La Carpeta de los Diez na Argentina, mas que não estava como Carpeta de los Diez, estava o nome dos fotógrafos, né? Um fotógrafo de Porto Rico, 2 do Chile, do Uruguai, né? E aí eu consegui também no arquivo do José 2 cartas, né? Quando ele fez o trabalho de pesquisa sobre a vida da Ruth Lechuga e a produção dela, ele encontrou no arquivo dela 2 cartas trocadas entre o Salvatore, presidente do Bandeirante, e o Roberto Mata, que era membro do La Ventana, combinando a troca dessas imagens, dessas fotografias, né? Então, no fim das contas, o que eu acabei conseguindo foi isso. Essa exposição, ela realmente aconteceu. Houve uma exposição primeira na Cidade do México, com fotografias do La Ventana e do Bandeirante, e a ideia é que essa exposição fosse itinerante. Ela viria para o Brasil, do Brasil ela iria para o Chile e para a Argentina, né? E nessas cartas o que a gente tem é o Salvatore pedindo, por favor, para eles mandarem o mais rápido possível, porque eles queriam coincidir essa exposição com a comemoração de 20 anos do Bandeirante. E o Roberto Mata dizendo, olha, infelizmente a gente não tem dinheiro para mandar essas fotografias por avião, a gente vai tentar mandar de uma maneira mais rápida, mas mesmo assim não vai dar para chegar nessa data. E acaba essa correspondência, a gente não tem mais acesso a esse material, né? Então, não encontrei nenhuma fotografia, nada que desse indício de que isso tinha chegado no Brasil, no arquivo do Bandeirante, né? E aí, uma das outras coisas que o José Antônio me proporcionou lá no México também foi a possibilidade de conhecer o Rodrigo Moya, um fotógrafo muito importante da fotografia fotojornalística do México, da América Latina, e que tinha participado dessa exposição. Ele, inclusive, foi quem doou esse folheto que indicava a existência dessa exposição. E aí a gente conversou bastante, ele falou sobre quando conheceu a Ruth Lechuga, sobre o projeto da primeira exposição, né? E ele queria muito lembrar da fotografia que ele tinha mandado para a exposição. Aí ele falava, olha, tem uma fotografia que eu fiz da minha mulher trabalhando, e atrás na parede eu tenho certeza que tem 2 fotografias montadas que foram as que eu enviei, e a gente procurou, a gente mexeu no arquivo dele e tal, mas a gente acabou não encontrando. E aí a gente tem essa outra característica, né? O fotoclube institucionalizado, como foi o Bandeirante e como foi o Clube Fotográfico do México, eles tinham muito material. Eles faziam ata de reunião, era uma instituição com toda a burocracia que uma instituição tem, então com muito material para a gente trabalhar. O Clube Fotográfico, quando ele, no caso da Ruth Lechuga e da Anne-Marie Reich, que, né, fundou o La Carpeta de los Diez na Argentina, eles querem se desvincular justamente dessa estrutura que, para elas, estava enrijecendo essa produção. Então, tem uma maleabilidade maior e também não tem mais essa questão de fazer ata e de produzir todo esse material, né? Então, aí a gente também tem essas lacunas da documentação que não permitem que a gente, né, encontre alguns desses elementos, né? Do La Ventana, eu consegui também no arquivo do José Antônio o manifesto de quando eles abrem, eles inauguram, né, a existência do clube,
essas cartas, né? Mas não encontrei muito mais coisa além disso, não. Foi nesse material mesmo, Mas que já foi bastante, né? com certeza. Priscila, uma questão muito simples, muito prática. Toda a circulação era pelo correio ou havia pessoas que eventualmente viajavam e Sim. levavam o material? Das duas formas, né? Das duas formas, a gente vai ter as duas coisas acontecendo bastante. Então, o correio, né, que era o que acontecia Ah, praticamente o tempo todo, né? E isso é uma questão muito interessante também. Essas fotografias, quando elas são enviadas para essas exposições, para esses salões, para os concursos, elas vão pelo correio, né? E aí, quando elas chegam nessas exposições, existe uma forma de dizer que aquela fotografia tinha entrado para aquela exposição, que era o fotoclube que recebia aquela fotografia, no verso da fotografia, colocava o seu selo, uma marca, né? Então, é muito interessante porque essas fotografias que viajaram, porque depois elas eram devolvidas. Então, essas fotografias, elas viajavam entre os salões. Então, esses selos no fundo da fotografia, no verso, é um passaporte dessa fotografia. é, Marca essa trajetória toda que ela fez, né, entre as exposições, né? Então, isso também é uma questão muito, muito legal, muito interessante. Que, inclusive, foi um elemento que foi ressaltado pela curadoria da Rosângela Renault na exposição de 2015 no MASP, quando o MASP, né, adquire o acervo do Bandeirante. Esse acervo fotográfico do Bandeirante agora faz parte do acervo do MASP. E uma das questões que a Rosângela Renault ressalta era justamente isso, ela expôs os versos das fotografias, né, em ah, que você vê esse trajeto que ela faz. E esses correspondentes, né? Geraldo de Barros, por exemplo, se não me engano, em 1954, ele viaja para a Europa, eu acho que ele vai estar em Paris, em outros lugares, e de lá ele escreve artigos e envia para ser publicado no Boletim do Bandeirante, ele leva material do Bandeirante, ele traz material de lá, né? Então, essas duas formas de aquisição de material, né, de troca de material, elas são muito importantes, elas aconteceram o tempo todo. e uma outra coisa que me ocorreu agora há pouco, eu ia puxar lá atrás essa questão e acabei deixando quando você falou, e nunca tinha me passado pela cabeça a correlação da sua trajetória do mestrado para o doutorado com a do Beto, seu orientador, da Sim, literatura para fotografia, né? O Beto trabalhou com sim. a Suela, né? Você sabe que foi a minha Sim. primeira banca. Eu tinha acabado de defender doutorado quando o Beto fez Ah, mestrado, foi a primeira banca de que eu participei. olha que ótimo. E muito emocionante, ainda com a Lígia do lado, tal coisa, enfim, e o Fernando, né? Fernando Torres Londonho, que foi o orientador dele no mestrado. Mas pensando nessa correlação, me veio à cabeça uma dúvida muito simples. O México, pela tradição fotográfica que tem, que vem lá de trás, né? Pensando no trabalho do Beto sobre a fotografia da Revolução Mexicana, o Uhum. volume imenso de fotografias que a gente tem no México no princípio do século, isso deu ao México permitiu que houvesse um volume maior, uma busca maior de fotografia do que no Brasil, na Argentina, no Diabo, ou seja, há um volume maior, há uma quantidade maior, há um interesse maior no México Sim, mesmo? sim. Existe um interesse enorme em fotografia no México. Inclusive, instituições dedicadas à fotografia no México a gente encontra muito. Então, o Cinefoto, por exemplo, o José Antônio Rodrigues, ele dirigia a Alquimia, que é uma das publicações mais importantes de fotografia, que é uma publicação do arquivo de fototecas, que reúne as fototecas mexicanas. Então, a gente tem muitas fototecas no México, né? Tanto na cidade do México, em Pachuca, em todos os estados, a gente vai ter um lugar que vai arquivar essa fotografia. E o interesse em publicar sobre esses acervos, em conservar esses acervos, em publicar sobre esses acervos, né? Em algum momento eu escutei alguns dos pesquisadores dizendo, não, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu falei, não, mas vocês já fazem muito mais, inclusive, né, do que a gente tem no Brasil, do que a gente tem na Argentina. Inclusive, agora, essa semana,
abrir uma exposição, não estão tentando reabrir os espaços dos museus, e eu fiquei sabendo de uma exposição muito importante sobre justamente o Alejandro del Conde, que foi o fundador do Fotoclube Argentino e que editou a revista Sul-Americana de Fotografia, que é uma publicação importantíssima, né? E o José Antônio Navarrete, ele publicou agora também um livro sobre o arquivo desse Olha. pesquisador, desse fotógrafo, né? Então, por exemplo, quando eu estava pesquisando também o La Carpeta de los Diez, eu tinha encontrado pouca coisa sobre a Anne-Marie Reich, sobre a produção dela. Encontrei também um livro sobre ela, que foi publicado pela coleção da Sara Fato, que é uma coleção super importante de fotografia na Argentina, que falava um pouco sobre a produção dela, né, com fotografia de espetáculo. Ela foi uma grande retratista, fotógrafa para as revistas de grande circulação, né, e de celebridades, né? Ela era a fotógrafa preferida da Evita, né? E de tantas outras figuras que a gente, inclusive Carmen Miranda, ela fotografou, né? Então, ela foi muito esperada pelo Fotoclube Bandeirante quando ela veio para o Brasil para fazer uma exposição sobre ela, né? Mas também eu encontrei pouca coisa. Eu sei que agora estão sendo feitos outros trabalhos, eu sei que os filhos também, eu acho que o acervo dela também já está em uma instituição, está sendo cuidado em uma instituição, os filhos são fotógrafos e cuidaram muito bem também desse acervo, né? E essa foi uma questão aqui para é uma questão encontrar as imagens produzidas pelo Fotoclube, porque muita coisa, muito do que acontece é as famílias que ficam com aquele acervo e não sabem muito o que fazer com aquilo e aquilo se perde, né? Então, a gente tem uma discrepância realmente entre México e Brasil com relação a instituições voltadas para o cuidado, para armazenamento da fotografia, né, para o arquivamento também. E modernidades muito diferentes, né? Então, a gente está falando de uma fotografia moderna no Brasil em 1950, 40, 50, principalmente, né? No México, a gente já está falando sobre modernidade da fotografia em 20, e é fora do fotoclube, né? Então, a gente tem ali aquele núcleo que se forma em torno do Weston e da Tina Modotti, né, com a fotografia direta, mas a gente também tem ali a produção também pictorialista do Hugo Breme, que também vai ser uma das vertentes que lá em 1950 vai aparecer no Fotoclube Bandeirante, no Clube Fotográfico do México, né? O Clube Fotográfico do México vai começar na década final de 40, né? Totalmente pictorialista, né? Sendo que o México já tinha tido essa modernidade dentro da fotografia. Então é uma outra história, é uma outra circulação de imagens muito diferente do que a gente vê no Brasil. É bem interessante fazer essas comparações, porque a gente vê justamente, né, um discurso que se tinha para não se estudar fotoclube, né, isso eu encontrei em alguns momentos, é de que, bom, o fotoclube é tudo igual, né? Ele tem essa estrutura, ele é hierarquizado, né? Você entra, você tem que ir subindo de nível, participando dos concursos. Essa fotografia, ela é uma fotografia vinculada à elite, né? Tem esse discurso elitista, ele pertence a uma classe social. Então a gente já entra nessa discussão, né, da dificuldade de acesso ao material fotográfico, que é uma questão, né? Isso é uma questão. Inclusive, quando eu entrevistei o Rodrigo Moya, quando ele chega nesse ponto, é bem interessante. Ele diz que ele só vai conseguir admirar a fotografia fotoclubista depois de mais velho. Porque no momento em que o fotoclube mexicano está produzindo, ele é jornalista de rua, ele é fotojornalista, que está trabalhando com os piores que tem de câmera, e aí ele vê, né, todo o acesso que o fotoclube tem às máquinas, né? E, ao mesmo tempo, o fotojornalismo, né, coloca diante dessa experimentação da imagem fotográfica moderna, era dizer que era uma imagem que não se engajava, né? Então, por isso também a gente tem o não interesse pela pesquisa por muito tempo com esse tipo de produção, na própria historiografia da fotografia latino-americana de maneira geral.
Não. Sabe que eu estava tentando lembrar aqui, você falou da Sara Fati, das fotografias de pessoas. Ela tem uma série de fotos sobre do Borges. E houve uma exposição em Brasília, organizada pela Embaixada Argentina em Brasília. Eu estou tentando lembrar quando foi, eu não me lembro. Mas alguma coisa como 10, 12 anos atrás, uma exposição maravilhosa, maravilhosa, tal. Mas eu queria pescar algo que você falou lá atrás e juntar com uma coisa que você falou agora há pouco. Você falou desses descompassos da fotografia moderna, né? Uhum, O que dá um outro tom para a comparação, porque daí você não está só comparando duas experiências diferentes, você tem que lidar com esses desajustes temporais, né? E exato. lá atrás você tinha falado em fotografia subjetiva. Uhum, O que é a sua fotografia subjetiva e como que ela se encaixa com a ideia de uma fotografia moderna? tá. Bom, a fotografia subjetiva, ela vai começar a ser nomeada dessa forma no Bandeirante, no Boletim do Bandeirante, na década de 50. E é justamente nesse momento, como eu disse, que eles vão trazer para perto deles, olha, é isso que a gente está chamando de fotografia, é isso que a gente quer fazer aqui no Bandeirante, quando eles falam, olha esses fotoclubes aqui, o que eles estão fazendo. E aí publica a produção do La Ventana e a produção do La Carpeta de los Días, que também estavam falando sobre essa fotografia, né? No caso do manifesto mexicano, do La Ventana, eles dizem textualmente, nós estamos fazendo uma fotografia subjetiva, né? Bom, e aí, essa fotografia subjetiva, a gente vai encontrar uma referência a um grupo específico na Alemanha, que é o Fotoform, que era um grupo de estudo sobre a imagem, né, que foi organizado em torno do Otto Steiner, e eles exploravam, nos anos 50, eles olhavam de novo para aquela produção que tinha sido feita lá atrás por Man Ray, por Moholy-Nagy, né, das solarizações, das sobreposições de imagem, né? Eles vão buscar uma quebra, uma composição mais clássica da imagem, eles vão procurar, a partir da sobreposição, a partir de um uso muito radical de luz, de sombra, evidenciar aspectos do referente fotografado de maneira que ele apareça mais bidimensional, mais geometrizado, né? Então, são experimentações nesse sentido que vão começar, então, a serem chamadas de fotografias subjetivas. E aí entra toda uma grande discussão, muito ampla essa discussão, né? De como eles vão vincular isso com essa fotografia, que já não é mais o mesmo discurso que o Moholy-Nagy e o Man Ray faziam em 20, né? Isso está sendo dobrado, isso está sendo trazido de volta, atualizado, né, para aquele momento da década de 50. Essa fotografia está sendo feita sempre nas grandes cidades. Então, essa fotografia também que vai dar uma cara de conjunto para a fotografia produzida no Bandeirante, que inclusive a crítica, né, do momento nos jornais vai começar a dizer, essa é a escola paulista de fotografia. Então são fotografias que começam a ter essas características. E para o La Ventana, isso tinha uma outra função também, porque essa fotografia subjetiva, o que eles ressaltavam dela era justamente a criatividade e a carga justamente subjetiva do próprio fotógrafo na escolha do seu tema, na escolha das suas técnicas também, né? A ampliação dessas possibilidades. Então, por que eles saem, tanto o La Ventana quanto o La Carpeta, são fotógrafos que saem de fotoclubes para montarem clubes em que eles podem dizer, olha, estamos fazendo essa fotografia que estamos chamando subjetiva e que não está presa à rigidez dos fotoclubes, né, que tanto num caso argentino quanto mexicano ainda se mantinham muito estritos às regras da fotografia pictórica, ainda na década de 50, que dizia sobre como fazer, que tema você podia tratar, né? Inclusive tem eu sempre lembro de um trechinho de um dos artigos do Fotoclube Mexicano, em que o autor diz que a fotografia ela foi feita para ressaltar as grandes belezas do México. E aí é muito legal porque tem um vínculo também com o discurso de Estado,
década de 50, desenvolvimentismo também, né, do governo mexicano, e eles faziam muita fotografia para turismo, né, que serviam depois para propaganda turística do governo. E que, então, que a fotografia era para isso, não tinha nada a ver com aquilo que a fotografia documental fazia, não podia aparecer lixo, gente feia, gente velha, essas coisas não podiam aparecer na fotografia de jeito nenhum. Priscila, o Chico acabou de levantar uma lebre. Você enxerga aí se a fotografia moderna Não. mexicana, se a gente pode dizer que a fotografia moderna mexicana foi sobretudo pictorialista e a brasileira construtivista, em diálogo com concretismo e arquitetura. O Chico está tentando trazer a discussão para as vanguardas de que ele gosta, mas tudo bem, a gente deixa. Sim, sim, sim. Bom, no caso da mexicana, é mais complexo. A gente não pode dizer que ela é sobretudo pictórica. Ela é muita coisa, né? Inclusive, tem um texto muito interessante, pouco conhecido, infelizmente, que é um trabalho da Mariana Figarello, foi uma pesquisadora, se não me engano, ela era venezuelana e foi fazer a pesquisa dela no México e ela faleceu muito cedo. Mas ela tem um trabalho incrível sobre o Weston e Tina Modotti. E aí ela vai fazer muito bem essa discussão. Então ela vai dizer, olha, tanto o pictorialismo quanto a fotografia direta surgem no mesmo momento, final do século XIX, 1891, por aí, é o auge da fotografia pictórica no mundo, com uma grande exposição pictorialista, e depois, já em 1901, 2, a gente já tem uma mudança do pictorialismo para uma ideia de fotografia direta, principalmente estadunidense, que vai ser a escola do Weston. Né? Então, quando o Weston vai para o México, ele e a Tina Modotti, é um momento em que a gente tem uma grande produção pictórica, o Hugo Breme ainda é o grande fotógrafo, a grande referência da fotografia, com toda aquela carga de um romantismo alemão que ele traz para a imagem, né? Para a criação de uma fotografia muito... Oh, me fugiu agora a palavra. Mas, enfim, que tem essa característica romântica, né? Muito regionalista. Então, são as famosas nuvens do céu mexicano, os vulcões, a paisagem, né? O maguey enorme perto das pessoas pequenas em volta dele, né? Mas você também tem o Weston fazendo as fotografias diretas, fotografando as pirâmides também, mas com uma estética muito diferente, né? Que não vai fazer o uso do flu, por exemplo, né? Que deixa aquela imagem esfumaçada, mas pelo contrário, que vai dizer que a imagem a fotografia tem que ser feita a partir das próprias técnicas fotográficas. E elas convivem no México por bastante tempo, né? Então, quando eu fui pesquisar essa produção do Fotoclube Mexicano, que está fazendo uma fotografia pictorialista, ao mesmo tempo, a gente tem um boom da fotografia, que depois vai ser chamado de fotografia humanista, né? A gente tem a Lola Álvarez Bravo, a gente tem a Mariana Yampolsky, Nacho Lopes, né? Um pouco mais para frente já vai ter o Rodrigo Moya também, que já é uma outra estética fotográfica, uma outra proposição, já muito próxima, por exemplo, a Cartier-Bresson, né? Então, é muito variada essa questão. No Brasil, a gente vai ter esse momento de convivência ali também, né? Vai ser um estresse ali na publicação, no Bandeirante, esse momento em que estamos deixando de ser pictóricos, estamos nos tornando, isso vira... Tanto que quando chega essa definição, fotografia subjetiva, bom, é isso. Então agora a gente tem uma definição, né? Porque essa discussão ela fica muito tempo ali. A gente ainda tem pessoas fazendo o pictórico, mas já produzindo esse moderno. E aí, nesse sentido, a produção moderna brasileira, sim, vai se vincular muito ao concretismo, ao movimento concreto dos anos 50. Inclusive, o Geraldo de Barros é a grande, né, figura que está ali, né, dialogando e fazendo esse trânsito entre
arte e fotografia, essa discussão é central para os fotoclubes, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que dá para a gente estabelecer. Relativizar. E sim, sim. Mas o tema da arquitetura, ele é central também nessa fotografia, né? Thomas Farkas, próprio Salvatore, o Geraldo de Barros, Rubens Scavone, Germán Lorca, né? Então, a cidade, ela é o grande tema, né? E aí essa construção da imagem que geometriza essa paisagem, então que vai ressaltar essa arquitetura. Essa arquitetura, ela é o grande tema. Maravilha. E Annemarie Heinrich, Ruth Lechuga, as mulheres tinham uma participação ativa nos fotoclubes? Havia um espaço para acolhimento delas? Havia condições, mesmo que suavemente isonômicas? Como que era o lugar das fotógrafas nos fotoclubes? Bom, é, eu comecei também a prestar um pouco mais de atenção nessa questão, justamente quando eu encontro a Ruth Lechuga e quando eu encontro a Annemarie Reich, aí eu olho para o Bandeirante, né, para essas mulheres ali no Bandeirante. E aí eu vejo que na primeira década, né, década de 40, sempre teve, desde da primeira publicação do boletim, a gente tem uma seção feminina. Mas nunca fica claro o que é essa seção feminina ali, e qual que é a função dela, né? E a gente não encontra fotografias, né, assinadas por mulheres nas publicações. Aí quando, procurando, olhando essa seção feminina, né, o que eu encontrava, o que eu consegui definir dela, é de que eram as mulheres dos fotógrafos que participavam dos eventos de fotografia, muitas vezes organizando esses eventos e que acabavam de alguma forma aparecendo ali. Então, eu acho que em 47 a gente tem a fotografia da mulher do presidente da época que estava limpando uma moldura, organizando uma moldura, porque ela ia colocar, ajudar a montar a exposição. Então eles chamavam atenção para esse tipo de participação das mulheres. Na década de 50 isso já muda, então aí a gente já começa a encontrar fotógrafas, né? Inclusive, uma das fotógrafas incrível que a gente tem no Bandeirante é uma imigrante alemã, a Gertrude Astul, que está sendo muito estudada, muito trabalhada agora pela Isabel Amado, né? O trabalho dela está sendo bastante divulgado agora. Na época eu encontrei pouquíssima coisa sobre ela, não tive como fazer uma busca mais aprofundada específica sobre ela, né? Mas ela fazia já essa fotografia moderna brasileira. Uma das mais famosas dela é uma solarização de uma folha de mamão, né? Que é inclusive a capa da publicação que o MoMA está fazendo agora, né? A exposição que o MoMA abriu sobre o Bandeirante. E é a primeira vez que os modernistas, a fotografia moderna do Brasil está sendo exposta no Museu Internacional, né? E a capa é justamente a fotografia da Gertrude, né, que finalmente tá sendo visibilizada, assim. Mas a gente teve várias outras ali, né? Então, a Bárbara Mors vai ser ressaltada como a primeira expositora do Bandeirante, num salão do Bandeirante, né? E aí, na década de 50, a gente começa a encontrar mais mulheres fotógrafas que passam ali por esse espaço, né? Dulce Carneiro é uma super importante também, né? Poetisa, super ativa. Ela fez a proposição inclusive, de uma sessão dentro do boletim, que teve apenas duas publicações, não teve continuidade, mas a ideia dela era chamar sempre um crítico de arte para falar sobre a produção de fotografia. Chamava Inquérito, né? Fotografia é arte. E aí a gente teve, eu acho que a primeira foi com o José Geraldo Vieira, que escrevia sobre arte nos jornais da época. A segunda foi com Sérgio Millier, e ela tinha uma programação para mais três e que acabaram não acontecendo, né? Essa sessão acabou sumindo, mas ela também publicou, né, fotografias ali, e a gente teve várias outras, né? No caso mexicano, já a sessão feminina era realmente para fotógrafas, né, que se inscreviam ali.
Mas aí já existia também toda uma questão da hierarquização, né? As mulheres entravam, elas só podiam participar das exposições na categoria B. Era difícil elas ascenderem à categoria A, a Ruth Lechuga foi uma delas, né? Então, depois de participar de vários concursos, ela consegue mudar a sua categoria, e é por várias dessas questões que ela acaba também saindo dessa... No caso da Anne-Marie Reich, ela é uma sócio fundadora do Fotoclube Argentino, né? E ela também fica um pouco ali e depois já sai e vai seguir outro caminho. Ela já tinha uma trajetória antes de se envolver com o fotoclubismo, né? O fotoclube, nesse momento, ele, na década de 40 e 50, ele se torna uma escola de fotografia, né? Um momento em que você não tinha muito onde aprender a fotografar. Você podia pegar os manuais, né, das câmeras, você podia ter um pouco de acesso às revistas que circulavam, mas ali você tinha aula, curso, biblioteca, laboratório, empréstimo de câmera. Então, tudo isso, em algum momento, chamou pessoas interessadas, os amadores da fotografia, para participarem daquele espaço. E no caso da Ruth, ela já fazia também fotografia, mas ela queria aprender técnicas. Então, ela entra, aprende e sai, né? Porque também esse cerceamento, né, ele acabava impedindo com que ela fizesse aquilo que ela desejava também, né? Priscila, acabou nosso tempo. É uma Ah, pena, queria continuar essa conversa, por exemplo, perguntando para você, se você puder falar em 2 minutos, né? Várias vezes não, acho que 2 vezes você falou que hoje nós temos mais pesquisa, e agora há pouco você mencionou também a exposição do MoMA, né? Que dá uma notoriedade muito maior, né? sim, sim. Como que está hoje a pesquisa sobre fotoclubes, e não só sobre fotoclubes, né? Sobre fotografia dentro da história, evidentemente. Sim. Não, hoje a gente já tem uma gama de produções muito mais ampla sobre fotoclubes. A gente já tem pesquisa sobre vários fotoclubes. No começo, no Brasil, o interesse maior sempre foi o Bandeirante, né? Pela centralidade que ele tem. Fotoclubes do Rio de Janeiro também, né? Hoje a gente já tem pesquisas que vão explorar fotoclubes do interior e de outros estados brasileiros também, né? Então isso também é uma questão muito importante. Mas eu não sei como está, por exemplo, no México, quando a Sarah Meinster, a curadora do MoMA, estava fazendo o levantamento para essa exposição que saiu agora, eu conversei com a assessora dela, com a Tia Higashi, justamente para passar informações sobre o fotoclube mexicano, porque eles não tinham contatos, inclusive eu Nossa, coloquei elas em contato com o José Antônio Rodrigues em 2019. Aí eles conseguiram se encontrar, o José Antônio também passou alguns materiais para ela, porque eu entendi que esse interesse do MoMA também pela fotografia fotoclubista, né, era específico pelo Brasil agora, mas eu entendi que está existindo um movimento maior aí de interesse por essa produção, que está se expandindo para esses países outros, né, da América Latina também. Então eu acho que é uma pesquisa que tem se desenvolvido bastante. maravilha. Priscila, muito obrigado, foi sensacional, obrigadíssimo mesmo. Obrigado para todo mundo que acompanhou a entrevista. Antes da gente encerrar, eu agradecer de novo a Priscila. Eu convido a todos para assistirem no dia 9 de setembro, 2 dias antes do 11 de setembro, portanto, a entrevista com Alberto Ágil sobre o período Allende no Chile e, lógico, com a ramificação do golpe do Pinochet em 11 de setembro de 73. Muito obrigado para todo mundo. E Priscila, vamos ver, uma hora você volta e a gente continua essa conversa. Muito obrigada, Júlio. Foi uma delícia essa conversa com você. Fiquei muito feliz de estar aqui. Com certeza, eu volto sim. Então tá bom. Boa noite para todo mundo, fiquem todos recolhidos e no dia 9 nos reencontramos aqui nas lives da Revista de História. Tchau, tchau. Tchau, Priscila. Obrigado. Tchau, Júlio. Obrigada.